Viu, meninos, né? Estão lá vibrando com essas coisas novas que Deus faz. Amém? Muito bom. Nós vamos começar hoje uma campanha de fé. Por que é que nós fazemos uma campanha de fé? Preste atenção. Porque nós entendemos que a vida com Deus é um processo. Ela não se estanca de uma vez só. Em muitos momentos Deus vem e age de uma vez só, mas na grande maioria das vezes, Deus atua de uma maneira processual. Ele tem processos, Ele tem etapas que Ele ministra. Você vai perceber isso em todo o Antigo Testamento, como que Deus trabalha e trabalhou em processos, como que Deus levantou profetas, sacerdotes, príncipes, e ele fez uma grande obra numa nação chamada Israel, que até hoje prevalece em processos. Você olha a história bíblica, de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e você vai ver a evolução de um processo do agir de Deus, do querer de Deus, para abençoar a sua nação. Você entra no Novo Testamento e você vai ver na história de Jesus um processo. Desde o seu nascimento, o seu ministério, tudo que ele fez nesse mundo, a sua morte, a sua ressurreição. Comemoramos recentemente a Páscoa e nós aprendemos tanto aqui sobre esse tema da Páscoa no mês de abril. Então há um processo, e aí Deus não parou apenas na morte, na ressurreição de Jesus. Deus continua com a unção e com o derramar do Espírito Santo de Deus, porque é um processo, e até a volta definitiva de Jesus para buscar a igreja, buscar eu e você, amém? Tem 3 améns, olha só que bom, eu vou subir com mais 3, nós vamos subir, amém? Amém. Nós vamos subir, então há um processo, até mesmo na volta de Jesus há um processo de Deus. Não vai acontecer de uma vez, mas antes da volta há um processo de Deus, e aí você fica maravilhado. Então, quando nós estabelecemos uma campanha na Renovada, essa campanha, ela é vivenciada em todas as nossas igrejas, do Brasil e fora do Brasil. Inclusive, esse tema está em italiano lá na nossa igreja. Toda essa palavra está sendo ministrada em italiano lá, pelo Daniel, pela Paula, brilhantemente, a mesma unção, a mesma graça. Por quê? Nós queremos que nesse mês você entenda, é o mês da sua família. Presta atenção, nós vamos investir todos os domingos e todas as semanas de maio para abençoar a sua família, abençoar a sua casa. Paramos tudo, não vamos falar de finanças, não vamos falar de apocalipse, não vamos falar de milagres, vamos falar de família, sobre a sua família, porque nós temos um grande legado de Deus, que, como pastores, de abençoar a sua família. Talvez você não precise ter uma família perfeita. Escreve o que eu estou falando aqui, guarda isto. Não existe uma família perfeita, preste atenção. Você pode buscar a perfeição, melhorar a cada dia, mas não existe uma família perfeita. E nem precisa ter uma família perfeita. O que você precisa é ter a bênção de Deus e ponto final. Com a bênção de Deus você supera as dificuldades, com a bênção de Deus você supera os obstáculos, você supera as crises, você supera toda deficiência. A bênção de Deus, ela vem e ela te impulsiona a você ter uma família feliz, independente dela ser perfeita ou não. Amém? Então olha para quem está do seu lado e diga assim: esse mês é todinho para minha família e para a sua família. Olha aqui, que profundo isso, gente. Talvez você não tenha dimensão do que é isso.
Nós não estamos preocupados com as finanças mesmo, não estamos preocupados em ver alguns resultados da igreja, em crescimento da igreja. Nós estamos preocupados em abençoar a sua família. E ela será abençoada. Em cada domingo desse mês, você vai arrastar uma bênção, você vai arrastar um milagre dentro da sua casa, e ao final desse mês, creia que alguma coisa muito grande vai acontecer, que talvez você ache que é até impossível, mas vai acontecer. Porque nós vamos nos ativar em fé aqui neste altar, cada domingo com uma área específica. Hoje, no final do culto, nós vamos chamar aqui, primeiramente, o distrito da nossa irmã Isabel Paião, com toda a liderança de área, de setores, todo mundo que é do azul. Quem é do azul aqui, levante a mão. Uau, olha quanta gente aí. No final, hoje, especificamente no final do culto, nós vamos orar todinho para esta área azul, para o distrito azul. A semana que vem será uma outra área, porque nós queremos especificar a direção da bênção de Deus em todas as famílias, mas principalmente área por área, e eu tenho certeza que Deus estará operando sobrenaturalmente. Amém? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. O tema dessa primeira palavra, a bênção de Deus sobre a família, Jeová Rafá, o Deus que cura. E você vai entender por que é Jeová Rafá. Por que é que nós precisamos desse Deus que cura? O que Ele precisa curar em você? O que Ele precisa curar que extrapola o físico? O que Ele precisa curar na sua família, na sua casa? E você vai entender essa revelação que Deus colocou no meu coração nessa semana. E eu tenho certeza que vai alcançar a sua vida. Eu quero que você se desarme. Aqui não é, a igreja não é o lugar de Facebook, Instagram, de colocar ali uma foto sorrindo da sua família, quando na verdade você não está sorrindo. Aqui não é o lugar de um retrato, apenas para mostrar para os outros como talvez você deveria estar. Aqui é um lugar de exposição, é um lugar de cura, é um lugar de confronto, para que você saia daqui dizendo: a minha família não é perfeita, mas a minha família vai andar com o Jeová Rafá. Eu vou levar a cura que eu preciso para minha casa ainda hoje. E você vai sair daqui com uma missão hoje, com certeza absoluta. Eu quero aqui mesmo orar e pedir que o Espírito Santo, enquanto eu ministro aqui, ele fale com cada um de vocês, de uma maneira diferente, de uma forma diferente, mas que venha uma revelação, que o Espírito Santo fale tão audível ao seu coração, que você saia daqui dizendo: eu vou ter uma família abençoada. Amém? Texto sagrado de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Se você tem sua Bíblia, pegue por gentileza. Primeiro livro da Bíblia, que é a base de tudo isso. Família, o propósito de Deus. Família não é um propósito de Satanás, não é um propósito humano, não é uma instituição apenas humana, mas é a primeira instituição divina. É a família. Deus criou a família. Deus estabeleceu a família. Então, família é um propósito de Deus. Você tem que ter isso como fundamento, como base. Ontem, lá em Ribeirão Preto, num lugar lindo, num buffet lindo, foi tão linda a cerimônia, e no final, aí demos a oportunidade para que a noiva fizesse uma declaração de amor para o noivo. Novinhos. Eles têm 26, 27, mas têm um aspecto de ter 20, 18, são bem novinhos. Aí eles pegaram lá um texto e começaram a ler. Gente, que declaração de amor. Que lindo que foi. Aí a moça declarando palavras lindas de amor, começando o casamento.
Aí, daqui a pouco, aquele moço que estava lá todo emocionado também abre também seu caderninho ali e vai ler ali palavras lindas, desde quando ele a conheceu, as etapas que ele passou. E a gente olha tudo isso, a gente fica pensando e refletindo, é isso que Deus quer para a família. Que isso não morra daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas que este amor, essa paixão que eles estão declarando, ela permaneça. E isso só pode permanecer com famílias abençoadas, aonde Cristo mora dentro da sua casa. Amém? Então se prepare para viver um tempo novo. Gênesis 2,18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Salmo de número 68, verso 6. Bem no meio da Bíblia, Salmo 68, verso 6, nos diz: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Amém? Feche os olhos. Esquece tudo agora, feche os olhos. Deixa Deus tratar com você nesta manhã. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Há algo que Deus quer ministrar sobre a sua casa, sobre a sua família. Há algo que Deus precisa lidar com algumas situações. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de começarmos a semana e começarmos o mês de maio aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, porque milhares de pessoas certamente queriam e desejavam estar te buscando e não conseguem, muitos que talvez foram até impedidos de chegar aqui, mas aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, homens e mulheres que já venceram, que venceram o cansaço, que venceram os feriados, que venceram a cama, que venceram a distância, que venceram a luta que estão passando, mas chegaram aqui porque querem a tua bênção. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro aqui nesta manhã que esta palavra, que é a tua palavra, venha de encontro a cada coração aqui nesta manhã. Que a tua palavra possa ser o alimento, mas o confronto e a solução para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos cada coração, cada família, cada pessoa que aqui está. Em nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Você pode se assentar. Diga assim: Deus deseja que eu seja feliz, que eu seja muito feliz. Presta atenção, guarda isso. Pastor Davi Maia falou aqui, ministrou de uma forma muito linda. E ele disse: olha, pode o mundo se abalar, nós cantamos isso é um texto bíblico. Pode tudo vir abaixo, pode estar a crise mundial, nacional. Nós estamos seguros naquele que tem a solução para todas as coisas. Quando você tem essa certeza, você tira qualquer espírito de ansiedade, qualquer espírito de tristeza. Preste atenção. O fato de você ter alegria não é porque tudo vai bem. Porque se as coisas estão indo bem, você está feliz, não tem nada de anormal nisso. Você ganhou um belo salário, um belo aumento de salário. O Pádua foi promovido na igreja e de 9.900 ele passou a ganhar 25 mil. Amém?
Meu Deus, ele até caiu da cadeira. Aí você vai encontrar com o padre, ele está feliz. Meu Deus, Deus fez uma obra no apóstolo Joel. E foi grande. Aí é natural que ele vai ficar feliz. Você fez uma grande conquista, é natural que você vai chegar na igreja todo feliz. Isso é muito bom. Tudo isso é prazeroso e deve mesmo refletir. Essa conquista, essa coisa boa tem que refletir no seu rosto, na sua maneira de andar, na sua maneira de abraçar, no seu sorriso. Amém? E você não precisa ter as consequências ou receber os resultados daquilo que você busca para você ser feliz. Você tem que ser feliz o tempo todo, amém? Então diga assim, é o tempo todo que eu tenho que ser feliz. Isso muda tudo, porque quando você depende de Deus, você tem uma esperança. Então, mesmo que você esteja hoje no deserto, a sua família esteja passando uma prova, uma situação adversa que você não esperava, ou você já esperava, você tem que sorrir e ter essa certeza. Com Jesus, no final, tudo vai mudar. Porque Ele tem a resposta. E você anda com esse Cristo ressurreto que tem a resposta para a sua dor, para a sua luta, para a sua adversidade. Então, mesmo que não aconteça nada do que você esperava, seja feliz, porque Deus te fez para ter uma vida abundante. Amém? É impressionante porque eu li 2 textos bíblicos, e esses textos bíblicos falam daquilo que é a base da nossa fé, daquilo que nós cremos. Deus tem um propósito claro para que você não viva sozinho, mas para que você viva em família. Amém? Por várias razões, tem pessoas que ainda não casaram. Quem não casou ainda, levante a mão. Por várias razões, você ainda não casou. Os corajosos, levante a mão. Olha, muito timidamente estão levantando. Jesus Cristo tem que assumir, porque isso é temporário. Eu sempre falo para as moças e para os rapazes que ainda não casaram, que tem uma certa idade, até hoje você não casou porque Deus te livrou de todo estrupício. Deus te poupou. Você está lá, quero casar, aí você atropela e casa, depois você fala, Jesus, o que eu fui fazer? Não é assim que funciona? Então, com Jesus, você tem sempre um final feliz, porque Ele proporciona tudo. E mesmo que você ainda esteja nesse estado, ou por alguma razão você esteja só, veja, Deus providenciou um cordeiro no sacrifício de Isaque. Deus providenciou uma igreja para você. A igreja, ela é tida na palavra de Deus como uma família. Então, quando você tem uma definição, eu sou de uma igreja, eu sou aqui da Renovada, você está vivendo numa família da fé. Olha só, por que é que nós chamamos irmãos? Né? O João Alves é um irmão, a Vera é minha irmã, a Miriam é minha irmã. Por que é que nós chamamos? O seu Antônio é meu irmão. Por que é que ele é meu irmão? Porque nós temos Cristo como nosso Senhor, e nele todos nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e agora nós somos uma família. Amém? Então diga assim, Senhor, obrigado, porque eu tenho uma família. Uma família na fé e uma família espiritual. Aprenda a amar a sua família. A igreja não é uma família perfeita, preste atenção. Nunca foi, nunca será, até a volta de Jesus. Não é só a nossa, não, nenhuma igreja é perfeita. Mas aprenda a amar a sua igreja, aprenda a amar a sua família. A sua família não é perfeita, mas aprenda a amar a sua família. Em nome de Jesus, amém? Aí nós percebemos que Deus criou a família com um propósito. E nós sabemos que esse propósito foi quebrado, foi destruído com a artimanha do diabo,
que fez trocadilhas com a palavra de Deus, com aquilo que ele liberou. Deus deu uma ordem e o diabo veio e fez um trocadilho. E nesse trocadilho, eles caíram no trocadilho. Com Jesus foi a mesma coisa. Jesus Cristo sabia da verdade, o diabo entrou em cena e quis roubar o projeto de Deus em Jesus e fez um trocadilho com a palavra. Só que Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, ele desarmou o diabo e disse: está escrito, foi falado, foi escrito. Então, não me vem com essa conversa fiada. Mas com Adão e Eva foi diferente. Com Adão e Eva, eles caíram no trocadilho e eles romperam uma aliança com Deus, e a partir dali, a família começou a sofrer agora todo ataque, todo tipo de enfermidade, que até hoje nós vivemos as consequências, que é o pecado. E nós olhamos hoje a família, e a família, mais do que nunca hoje, ela está enferma. Não diria todas as famílias, mas no contexto geral, há uma enfermidade dentro do contexto da família. Você olha algumas famílias, você percebe, há uma enfermidade. O que fazer com isso? Como lidar com essa enfermidade? A enfermidade que você pode ter, como eu fui buscar aqui no dicionário, a enfermidade pode ser uma expressão literal para descrever uma doença ou uma moléstia que afeta a qualidade de vida de uma pessoa. Causa sofrimento, causa tristeza. A enfermidade pode ser alguma coisa leve, sutil, mas algo grave que pode levar até a morte. Veja só o que é uma enfermidade, que pode começar com uma coisa de nada, com uma simples palavra, uma simples atitude, pode chegar à morte do casamento, à morte da família, de filhos indo embora de casa. Com uma palavra, com uma atitude, pode gerar uma enfermidade que leva até a morte. E aí você vai olhar na história bíblica, uma coisa interessante: Jesus Cristo, no seu ministério, ele entrou em pelo menos 12 casas. 12 casas. E aí você começa a perceber que há uma intenção de Deus de entrar na casa. Então diga assim comigo: eu quero que ele entre na minha casa. Ah, você pode fazer mais forte que isso. Vamos lá, 1, 2, 3... Preste atenção. O que muda o quadro de uma família não é só o seu esforço, não é só a sua dedicação. O que muda é quando Jesus entra. Quando ele está dentro da sua casa, no seu relacionamento. Então, a família pode estar doente, o grau que for, alguma coisa vai acontecer quando ele entra. Por isso que a nossa fé, ela tem que ser pautada na palavra, porque a palavra de Deus traz claramente uma experiência de uma casa que tinha uma mulher enferma. E Jesus, ele vai até essa casa. O que ele está sinalizando para mim e para você? Não importa a enfermidade, se ela é pequena, se ela é grande, se ela é leve, se ela é grave, não importa, que eu vou entrar nessa casa e eu vou estabelecer ali a bênção que vai trazer a cura. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29 e 31, nos fala dessa experiência linda. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, os seus discípulos amados, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los.
Amém? É interessante porque o que uma enfermidade traz? Vamos pensar numa enfermidade que ela é física, ela pode ser emocional e ela pode ser espiritual. Você sabia que existem 3 níveis de enfermidades que podem acometer um homem, uma pessoa e até uma família? O que uma enfermidade tem como sintomas? Olha só. O que é como sintomas? Eu fui me atrever a jogar bola com os rapazes da igreja. Meu Deus. E tanto meu filho insistir, eu fui lá. E é muito legal. A turma da igreja não fala palavrão. E olha que tem umas pegadas lá que eu pensei que eles fossem falaram, nem que fosse uma palavrinha, mas nem palavrinha sai, menos o palavrão. E aí, eu tive uma distensão muscular na perna esquerda. Sozinho, imagina. Que crise. Que se alguém tivesse me atacado, eu ficaria mais feliz. Mas sozinho. Ô, Osmar, que prova. Você vai ser meu companheiro lá. Andando, correndo, corri 2 partidas, de repente, na 3ª partida, entrei no campo, o negócio deu uma espetada aqui. Eu falei, Jesus, o que é isso? Saí de lá que eu não podia nem pisar no chão, saí mancando assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Os meus 50 anos pesaram ali. E a galera, entra, pastor, entra. Eu falei, Jesus, consegui pisar no chão. Com os 2 pés é só ruim, com um só piorou. Fui embora, o padre disse, toma o remédio lá. Sempre tem alguém que dá uma receita, não é? Sempre, quando você fica doente, sempre tem alguém com boa intenção. Ele falou, toma esse remédio, esse anti-inflamatório que é joia. E eu tomei, comprei, tomei. Não é que eu fiquei bom em 5 dias? Fiquei bom, falei, caramba, olha, esse remédio é porreta mesmo. Aí, na outra segunda, eu pedi, vamos, pai, vamos embora. Olha a insistência do amadorismo. Aí fui lá, primeiro jogo, beleza, corri. Lá a gente corre mais que a bola, uma coisa de louco. Aí, corri 1, 2, na 3ª, de novo. Falei, meu Deus, sozinho. Aí saí de novo, aí piorou. Falei, meu Deus, parecia que tinha uma espada aqui dentro. Não podia nem pisar no chão. Uma dor miserável. Aí fui no pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro, o médico fez lá os exames que tinha que fazer e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Um jogador profissional, ele começou assim, bondoso, viu, Fernanda? Ele foi ético. Ele não agrediu nada, ele só foi bondoso. Ele foi um jogador profissional, quando machuca em campo, ele fica 2 meses sem jogar. Eu falei, 2? O senhor foi, jogou, machucou, na outra semana você foi jogar? Então o senhor está proibido de jogar. Ele vai fazer um outro exame, porque tem uma lesão aí meio grave no senhor. Eu falei, meu pai do céu. Mas o que traz uma enfermidade? Quais são os sintomas? Primeiro, dores. Sim ou não? A dor. Mal-estar. Abatimento. Você nunca vai ver uma pessoa enferma, né, vigoroso, animado, está batendo. A cara dele já demonstra, né? Homem, principalmente, quando tem uma dor. Sim ou não, mulheres? Sim. Adora que o diga. Muitas vezes a enfermidade deixa a gente mal-humorado. Ninguém com dor ou enfermo fica humorado, conta piada, tô alegre. É isso, Sérgio? Não, fica mal-humorado. Perde a alegria, perde o ânimo.
impede até de trabalhar, que é uma outra coisa. Tem gente que fica enfermo só para não trabalhar, que é um outro problema. E leva atestado de 4 dias, 1 semana. Impede de trabalhar, impede até de servir na obra do Senhor. Sim ou não? Sim. Então, conforme o tipo de enfermidade, pode até contaminar outros. Fala, eu vou ficar em casa que eu vou contaminar os irmãos da igreja. Eu fui lá no hospital para o socorro, tinha um tanto de gente, jovens e adultos, com máscara, com uma gripe miserável. Aí você sentava do lado de um e falei, meu Deus, eu vim curar a perna, eu vou sair enfermo daqui de outra coisa? Você sai com uma coisa pior. Essa é melhor sair daqui para o outro lado. Aí você vai para o outro lado, tem outro cara lá. Fala, Jesus, o que é isso? Então tem enfermidade que contamina. Então, do ponto de vista de Deus, o que é uma enfermidade dentro de casa? E eu citei algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, uma família e um casamento está enfermo quando há uma inversão de valores, de papéis. O marido não é marido e a mulher não é mulher. Você me entendeu, né? Quando há uma inversão de valores, Deus fez a mulher para ser mulher e o homem para ser homem. Não é para inverter. Então, quando se inverte, vai ter uma família doente. Falta de comunicação gera uma enfermidade. Ausência de amor. Pior do que isso é falta de perdão. Porque você vai errar, mulher. Você vai errar, marido. Os seus filhos vão errar. Isso é o curso da vida. Nem tudo será perfeito, mas existe o perdão. Nós temos que aprender a perdoar. Uma família que não tem perdão é uma família doente. Talvez alguém da sua família errou e você não perdoa. Talvez não precisa ser nem da sua casa, mas é um parente. Está doente. E o doente é quem não perdoa. O endividamento, o apóstolo Nailton é especialista nisso aqui, de finanças, e dá curso sobre isso. O que tem de família endividada, o censo mostra que mais de 70% da população está endividada. Graças a Deus não estão aqui, amém? Amém, gente? Porque diz a Bíblia que os endividados não herdarão o reino dos céus. Então corre para acertar a sua vida, meu irmão. Corre atrás do Nailton, acerta a tua finança. O endividamento gera enfermidade. Porque às vezes pode estar até com problema, mas está com dinheiro, a coisa vai superando. Mas quando falta o dinheiro, a coisa fica grave. E é isso tudo que o diabo trabalha para te deixar dentro de uma situação de caos dentro da sua casa. Falta de planejamento. Aonde você está e para onde você vai, você sabe, você estabeleceu as etapas, os degraus, os processos. Uma família que não tem projeto, não tem planejamento, é uma família enferma. Está vivendo só do dia a dia. Nós vamos viver, né, para comer o amanhã. Aprenda aí com o pessoal que não para de viajar. Olha a Luciana. Olha a nossa gerente do banco lá atrás, sorrindo, né, filha? A Andréia. Tem 3 férias por ano. Nunca vi isso. Aprenda a viajar. Aprender com esse povo, gente. Tem que ter planejamento. Ninguém sai viajando para a Europa, para o mundo, se não tiver planejamento. Amém? Então, uma família sem planejamento é uma família doente. E o pior de tudo, uma família que não tem Deus. Eu não estou falando de fé, mas estou falando de um Deus que habita dentro da casa. Uma família que não ora, uma família que não lê a palavra. A gente anda só de culto em culto, de célula em célula. Nada contra, mas isso só não é combustível para a sua fé. Não te dá um fortalecimento para você viver uma família feliz. Tudo isso, gente, fala de uma família que está doente.
mas a cura para a família, amém? Então diga assim, graças a Deus, existe cura. Jesus entrou na casa, olha só que lindo. E Jesus, quando ele entra na casa, ele muda a atmosfera. Quando você entrar na sua casa, você tem que mudar a atmosfera da sua casa. Pode estar um clima pesado, um clima horrível. Você chegou lá, a sua esposa brigou com o seu filho, ou está um mal-estar. Você tem a missão, o desafio de mudar essa atmosfera, de mudar o ambiente. Como? Chegou alguém que vai operar ali o milagre, que é você. Chegou alguém que vai trazer a paz no meio de uma confusão. Chegou alguém que vai estabelecer uma ordem no meio de uma desordem, que é você. Então diga assim, graças a Deus, eu sou o instrumento de transformação da minha família, da minha casa. Presta atenção, isso é a nossa missão. É a sua missão, é a missão da igreja. E aqui nós vemos alguma coisa interessante, muito simples. Jesus estava na sinagoga. Sinagoga é o templo, é a nossa igreja. Jesus poderia ficar ali na sinagoga, ali com os discípulos, ministrando a palavra, orando. É o lugar santo, é a habitação de Deus, é onde Deus opera, é onde tudo acontece. É na casa do Senhor, na sinagoga, ali na época de Jesus. No entanto, Jesus não fica lá, ele sai, e ele sai com uma direção à sua casa. Ele sai com a direção de um dos seus discípulos. Por que ele sai e vai para uma casa? Porque a casa é importante tanto quanto a sinagoga. Ela não é menos. A casa não é desvalorizada no contexto da fé. Jesus Cristo nunca menosprezou uma casa. Por isso, olhar para várias células da igreja é olhar Jesus está ali. Olhar para a sua casa que ora, olhar para a sua casa que lê a palavra, que tem intimidade com Deus, independente da célula, Jesus está ali. O milagre começa quando ele sai. Ele já sai sabendo que tem uma situação para resolver ali. E ele sai para estar com os seus discípulos e ele vai para o contexto da casa. A casa é importante. Você pode ter muitas conquistas, mas se você não tiver uma casa feliz, uma casa em paz, todas as suas conquistas serão inválidas. Nós já ouvimos 1 milhão de vezes aqui nesse altar. Nenhum homem, nenhuma mulher de sucesso secular, que tem bens, imóveis, carros, que tem uma conquista grande, uma grande empresa, nada disso compensa o fracasso dentro de casa. Por isso que o diabo trabalha, por isso que é uma ação diabólica contra a sua casa. Não é natural, mas é espiritual. Há um ataque. Quando cuidado com o que você posta nas redes sociais. Nem todo mundo que te segue está ali apostando que o seu casamento vá bem. Nem todos apostam que a sua vida financeira vai bem. E você posta ali uma família feliz. Tem gente apostando contra porque é infeliz, às vezes até instrumento do diabo. Então diga assim, Jesus da minha casa, muda tudo. Jesus sai da sinagoga e vai para aquela casa. Jesus valoriza demais aquela casa. E Jesus, quando ele é tomado de conhecimento que tem uma mulher enferma, uma sogra, embora muita gente não goste da sogra, meu irmão, minha irmã, se não fosse a sua sogra, você não teria esse marido, se não fosse a sua sogra, você não teria essa esposa, então valorize a sua sogra. Tem um monte de piada de sogra, meu Deus do céu, é piada por quê? Para destruir, porque magoa. Nenhuma filha quer ouvir a piada do marido da sogra. É a mãe dela, filho. Valorize a sua sogra. Não espere a sua sogra estar num caixão para você dizer assim, tadinha, cozinhava bem.
Em regra, as sogras cozinham bem, sim ou não? Não espere chegar lá. Valorize, honre, semeie na tua sogra. Quem estava doente é a sogra de um discípulo de Jesus, com febre. Jesus Cristo, ele deixa a sinagoga, ele sai da sala que está com os discípulos e vai até o quarto onde tem a sogra de Pedro ali, enferma, com febre. Está doente, está desanimada. Alguém já teve febre aqui? É uma delícia, não é? Você fica animado, é assim? Você come bem, né? Não. Perde fome, fica mal, a temperatura sobe, você fica todo estranho, né? Seu humor muda, dói tudo. Lá está uma mulher assim. Mas quando Jesus chega, ele deixou a sinagoga, preste atenção, é o centro da fé, é a igreja lá. Ele deixou, foi para casa, que é o segundo lugar consagrado ao Senhor, a casa. Ele está na sala, o lugar principal. Aonde está a sua televisão? Em regra, está onde? Na sala. E você já viu quanto tempo a televisão rouba de você? Quanto tempo? Mas é o principal. Tem gente que a televisão nem cabe na sala. Nem cabe. Agora tem umas telas assim, né? Lançaram umas telas assim em meia lua. Meu irmão, para ir no banheiro, você tem que pedir licença para a televisão. Você vê que coisa de louco? É valorização. Jesus sai da sala, que estava ali no contexto agradável com os discípulos, aí ele vai para o quarto. Você sabia que o lugar de intimidade é o quarto? Não é a sala, é o quarto. Jesus falou assim, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Em secreto com o seu pai. É o quarto. Naquele quarto não tem uma nuvem de glória. Naquele quarto não tem uma unção. Naquele quarto não tem esperança. Naquele quarto não tem música de alegria, como você foi recebido hoje aqui pelo nosso acolhimento tão lindo. Não, naquele quarto tem uma mulher sofrendo, enferma. O que Jesus faz? Ele muda a atmosfera. Jesus Cristo, ele não faz uma grande oração, preste atenção. Tem gente que pensa que para ter um milagre precisa ter uma grande oração. Não, uma oração fraca, é pequena, deu só 5 minutos, eu quero que você ore mais. Não é a quantidade de palavras que você emite, mas é a manifestação do poder de Deus que habita em você, que emana no outro. Uma palavra sua basta. Um endemoniado sai com a sua presença. É verdade. Cai endemoniado, eu vou orar, eu vou socar ele no chão ali. Diáconos, prendam-no. Não, só a sua presença ali, o demônio já sai. Porque você tem autoridade. Você é revestido de autoridade. Jesus entrou naquele quarto, ele não faz nenhuma oração. Parece que ele não é crente, mas não orou. Ele não falou nada, em nome, não fez nada. Jesus Cristo, a presença dele, já traz a unção. A presença dele já traz a manifestação do Pai. E é onde eu quero chegar. Você é este instrumento de Deus hoje. Aonde você chegar na sua casa, alguma coisa tem que mudar. Há conflitos, você vai levar a paz. A falta, a escassez, você vai levar a palavra de abundância, de prosperidade. Há desordem, você vai chegar a estabelecer a ordem, porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você tem que usar da sua autoridade para chegar e dizer, basta diabo, basta Satanás, de se andar na minha casa, na minha família e gerar enfermidade. Chega! A partir de hoje, a minha família, ela será uma família bendita. Olha que lindo.
Jesus, deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Domingo passado eu quase levei um tombo aqui, eu estava com a perna ruim, piorou essa semana, mas consegui. Jesus, ele sai da sinagoga, ele sai do templo, como nós vamos sair daqui a pouquinho. Ele vai para a casa de um discípulo, e chega lá, ele sai da sala, olha só as saídas dele. A prioridade dele não é estar de bem com os discípulos. Estava todo mundo de bem, de boa, está todo mundo legal. Eu vou ficar com essa turma que é legal. Os problemáticos que se virem. Porque tem gente que você até evita de perguntar como é que vai. Não é? Você perguntou, você fala, por que é que eu fui? Você fica fazendo, por que é que eu fui perguntar? Estava tão bem com uma roda aqui de amigos. Mas Jesus, ele sai da sinagoga, do templo, da sala, e ele vai no quarto e encontra uma mulher enferma, que representa uma casa enferma. Sabe o que Jesus faz? Ele vai lá e pega na mão dela. Deixa eu pegar a tua mão aqui, filha. Fez a unha, né? Já pensou se não tivesse feito Jesus? Jesus pega na mão de uma mulher enferma. Ele toca. Ele não fala nada. Não há nenhum som da boca de Jesus. O fato dele pegar na mão de uma pessoa, o toque, fez com que aquela mulher ficasse curada na hora. Pega na mão desse irmão aí e fala assim, eu quero te tocar hoje. Um toque. Muda todo o final da história. Aquela mulher, diz a palavra, ainda bem que o marido dela tinha saído, ó, Jesus, sangue de Jesus. Uf. Depois te explico, tá bom? Eu estava falando sobre aquele negócio, sabe? Aquela mulher foi curada, sim ou não? É como se um lar fosse curado, uma casa fosse curada. Entrou a cura naquela casa. Está para entrar uma cura na sua casa. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela podia estar pulando, porque a febre tira a fome, tira o mau humor, tira o humor, tira tudo. Aquela mulher podia falar, eu quero um prato de comida, estou boa agora já, que bom, que alegria ir lá abraçar os discípulos. Aquela mulher tem uma atitude, diga assim, eu preciso ter atitudes. Jesus tocou na mão dela, presta atenção, ela foi curada com um toque. Existe uma palavra que eu vou trazer ainda, o poder do toque. Jesus toca em muitas situações. Há um poder que emana quando você toca numa pessoa. E Jesus Cristo, ele tocou, aquela mulher foi curada, e a consequência, e eu quero que você fique de pé para ouvir essa consequência em nome de Jesus. A consequência, a reação dessa mulher. O que ela fez? Como gesto de gratidão, como gesto de honrar o meu Jesus. A minha casa estava ruim, o meu casamento estava ruim, meus filhos estavam ruins, nós tínhamos uma família enferma, Jesus entrou e curou e mudou tudo. Não somos perfeitos, mas Jesus está ali, está nos levando à perfeição, a conserto, a amor, a perdão, a reconciliação, a tudo aqui, há milagre na minha casa, tudo acontece porque Ele está aqui. O que aquela mulher fez? A Bíblia termina dizendo que aquela mulher, ela passou a servir Jesus e os discípulos. Diga assim, gratidão. Um dos gestos é servir a Jesus. Aquela mulher não fala nada. Tem alguém registrando aqui essa cena. Não se ouviu uma voz de Jesus.
não se ouviu um som daquela mulher dizendo obrigado. Aquela mulher, para dizer da sua gratidão, a minha casa foi curada, eu fui curada, eu quero te servir. E começou a servir. Certamente foi lá, pegou um jarro de suco de laranja, pegou um pão francês e colocou ali salame, mussarela, fez pratinhos. Se fosse no almoço, teria ali já uma feijoada para servir. Eu quero servir. Você vê que quando você vê uma pessoa servindo, não é porque a casa dela está perfeita, mas é uma casa onde Jesus está. É um coração que foi curado. A primeira cura foi na cruz do Calvário. Mas durante toda a sua trajetória com Jesus, Jesus continua te curando, te curando, te curando. E todas as vezes que o diabo pensa, eu vou lançar uma enfermidade nessa casa, nessa família, eu quero destruir essa família, Jesus se levanta e diz: eu tenho a cura, eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar. O toque. Por isso que Jeová Rafá, o Deus que cura. O natural estava ali, uma casa doente, uma pessoa doente, esse é o natural. Mas o sobrenatural é quando Jesus entra. E você aprendeu aqui no mês de abril que a ressurreição, a Páscoa, é o Cristo vivo dentro de mim, dentro de você. Que você vai sair daqui hoje, vai entrar na sua casa, e antes de você entrar, você fala assim: olha, eu estabeleço a paz de Cristo aqui na minha casa. E se houver alguma enfermidade que só você sabe, você vai entrar e vai declarar: eu declaro cura nas áreas que você consegue identificar que precisa de cura. Porque aquela mulher foi localizado, foi feito o diagnóstico, ela teve a aceitação de saber: eu estou doente sim, é o diagnóstico. Mas Jesus entra com a provisão e traz o milagre. Amém? Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E você que entrou aqui, que precisa de uma oração pela sua casa, pela sua família, aí no seu lugar, eu quero que você levante uma das mãos, todo mundo de olhos fechados. Não é vergonha nenhuma dizer: Senhor, eu estou com febre, a minha casa está com febre. Não é vergonha alguma, porque Jesus, Ele quer tocar em você hoje. Eu vou pedir para que os pastores saiam dos seus lugares, e aonde tiver uma mão erguida, eu quero que vocês, possuidores da autoridade do nome de Jesus, vocês possam tocar nessa mão. Não precisa liberar nenhuma palavra, só toca, pega na mão dessa pessoa e dá um aperto assim. Aperta a mão dessa pessoa, para que ela sinta que você é um instrumento de Jesus, para trazer uma casa curada, uma casa onde reina a alegria, onde reina a paz, a esperança. Podem sair, pastores, em nome de Jesus. Toca e segura na mão dessa pessoa, segura. Recebe o toque do Senhor nesta manhã, recebe, em nome de Jesus. Às vezes é difícil levantar a mão e dizer: eu preciso. Mas eu quero desafiar você a não ter vergonha, que você está em família. Todos nós precisamos de uma cura. Talvez o diabo esteja cirandando na sua vida financeira, e você diz: meu Deus, sou eu, estou com uma enfermidade na minha casa, porque eu estou endividado, endividada. Talvez você tenha papéis invertidos,
Talvez você tenha valores invertidos. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de você dizer: Senhor, pega na minha mão, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Hoje é dia da cura na sua casa. Jeová Rafa, a diferença na vida daquela mulher que estava enferma, daquela casa inteira, foi quando Jesus entrou e tocou na mão dela. O toque na mão fez com que aquela mulher fosse curada. Creia, 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 creia. Nesta manhã há um agir de Deus aqui neste lugar. Eu quero profetizar aqui famílias saradas, famílias curadas. Por onde entrou a artimanha do diabo, que ele possa sair por 7 caminhos. Que todas as famílias sejam abençoadas, que a sua casa seja abençoada, que o seu casamento seja abençoado. Não importa como esteja hoje. Aquela mulher estava com febre, mas Jesus chegou, e Jesus está chegando hoje e te dizendo nesta manhã: filho meu, filha minha, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo os seus pais, em nome de Jesus de Nazaré. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Espírito Santo de Deus, nesta mão erguida, nesta mão levantada, em nome de Jesus de Nazaré. Clamamos aqui, Senhor dos exércitos. Há famílias que precisam da tua intervenção, há famílias que precisam do teu milagre, da tua Shekinah, da tua glória. Entra, Jesus, nesta casa. Tira toda a artimanha do diabo, tira todo o intento do diabo de roubar a paz, de roubar a alegria, de roubar o amor, de impedir que haja perdão. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta aqui, Senhor, famílias abençoadas com a tua presença, famílias felizes, famílias restauradas, casamentos restaurados. Senhor, quebranta corações, quebranta o coração do marido, da esposa, dos filhos. Pai, faz um reboliço santo nesta casa. Senhor, aonde estiver filhos cujos pais estão aqui e que os filhos não estão, Senhor, alcança esses filhos, traz à existência o milagre da salvação na vida deles. Pai amado, aonde houver uma esposa que não está aqui e o marido está, que o Senhor alcance essa esposa. Aonde houver um marido cuja esposa está e ele não está, peço, Pai, toca no coração dele. Senhor amado, traz à existência um milagre, traz o sobrenatural. A família foi gerada pelo Senhor, ela foi criada pelo Senhor, e somos gratos porque temos uma família. Somos gratos porque temos uma família na fé, que nos ampara, que nos ajuda, que nos socorre. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Se o pastor já tocou na sua mão, pode abaixar a mão. Se não tocou, fica com a mão erguida ainda. Nós vamos chegar aí. Continue com seus olhos fechados. Eu quero que você comece a orar pela sua casa agora. Eu quero que de olhos fechados você comece a profetizar a bênção do Senhor. Comece a dizer: Jesus, entra na minha casa, como o Senhor entrou na casa daquele homem, daquela mulher, na casa de Simão. Entra na minha casa também, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, comece a profetizar, comece a trazer a existência. Comece a trazer a existência a bênção do Senhor. Atraia. Você que está me assistindo em casa, comece a orar aí, comece a profetizar na sua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, levantamos as nossas mãos.
Em nome de Jesus, Pai, sopra aqui neste lugar Teu Espírito Santo. Aqui nesse altar e com os pastores amados e queridos, liberamos aqui, Senhor, a palavra de bênção e vitória sobre cada vida, cada filho que aqui está, filhos preciosos, filhos que estão te servindo já, aqueles que vão se levantar para servir. Abençoamos os casamentos aqui, Senhor, marido e mulher, esposa e marido. Abençoamos os pais, abençoamos os solteiros, abençoamos, ó Pai, aqueles que estão aqui neste templo sagrado, aqueles que estão nos assistindo em casa. Que a Tua bênção repouse sobre cada família, que a partir de hoje algo novo seja contemplado dentro dessa casa, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Afasta as minhas. Se é para Jesus, você pode fazer mais, hein? Preciso de Ti. Levanta sua mão direita e fala assim: Senhor, eu recebo a bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu profetizo mudanças a partir de hoje. Que a minha casa seja uma casa bendita, que reflita a Tua glória. Eu declaro relacionamentos sadios. A minha casa está curada, ela está liberta, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Deixa eu perguntar aqui, antes de Jesus entrar na casa dos seus discípulos, Ele entrou na vida deles, Ele entrou no coração daqueles homens. Aqueles homens não tinham Jesus. Para que Jesus pudesse entrar naquela casa, Ele teve que entrar primeiro na vida deles. A isso nós chamamos de salvação, conversão. Entrega a Jesus. E talvez você esteja no meio dessa multidão aqui e nunca levantou a sua mão e nunca entregou sua vida para Jesus. Nunca disse sim. Eu não estou falando de uma igreja, de uma religião, de uma doutrina. Eu estou falando de um Cristo vivo e ressurreto. Talvez você precise hoje, nesse começo de campanha, dizer: antes de o Senhor entrar na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração, que eu preciso do Senhor aqui primeiro, para que depois Ele possa estar na minha casa. Jesus não vai na casa sem antes estar primeiro no você. Primeiro é você. Então, se você precisa tomar hoje uma decisão e dizer: eu quero que Ele esteja na minha casa, mas antes da minha casa, eu quero que Ele esteja em mim. Eu quero declarar que Ele será o meu Senhor e o meu Salvador. Se você precisa tomar essa decisão, aí onde você está, levante uma das suas mãos, que eu quero orar com você. Eu quero te ajudar a você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Onde está?